Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Elisvânia Rodrigues, que é médica ginecologista maravilhosa. Sabe que a gente sempre traz especialistas à altura para nos informar, para passar mais informações e dicas importantes e necessárias, né? Então, para você que está aí assistindo o nosso programa, presta atenção. Hoje é o Dia Mundial da Contracepção. A médica ginecologista, como eu já falei, Elisvânia Rodrigues, vai tirar algumas dúvidas sobre os métodos contraceptivos e nos informar de verdade como a gente deve aproveitar esse momento e principalmente cuidando da nossa saúde, né? Porque o que as pessoas precisam entender é que muitas vezes uma falta de informação é que faz você às vezes errar. E a palavra errar num mundo tão cheio de tantas informações só vai custar caro se você não for procurar o profissional certo, não é verdade? Com certeza. Seja bem-vindo ao nosso programa. E aí a gente já começa a falar dos métodos. O que mudou, o que chegou, o que as pessoas podem hoje ter no mercado de uma certa forma que venha ajudar nessa saúde. Com certeza. Então, primeiramente, agradecer o convite da TV O Dia, da Vanusa aqui. E é uma honra estar aqui falando com vocês. E é importante, nesse mês que nós estamos comemorando a contracepção, a gente pode falar um pouquinho da história da contracepção. Isso. Então, os primeiros contraceptivos foram as pílulas anticoncepcionais que surgiram no final de 1960 e já eram utilizadas e difundidas na população mais carente para controle da natalidade. E em 1980, elas foram consideradas o marco da independência feminina, né? Então, as feministas utilizaram muito o anticoncepcional para que elas demonstrassem a importância delas terem o controle sobre o seu corpo, de definir quando elas iam ter filhos e quando elas iriam determinar sua prole. Então, os contraceptivos hormonais, os contraceptivos de barreira, os contraceptivos que nós utilizamos cirúrgicos, então toda essa gama de contracepção pode ser utilizada pela população. Uma coisa importante é que os adolescentes, que eu acho que é o foco hoje, eles precisam ter informações de que existe métodos contraceptivos disponibilizados no Sistema Único de Saúde, na atenção primária. Dentre eles, o preservativo feminino, masculino, o dispositivo intrauterino não hormonal, que é o DIU de cobre, o diafragma e na atenção secundária, a esterilização feminina e masculina, que é a laqueadura, tubária e a vasectomia. Bom, você dando essa aula maravilhosa de informações para quem está assistindo o nosso programa, o que você tem sentido nos últimos tempos? Porque assim, a gente vive em pleno século XXI, onde a informação está bem clara e visível para todas as pessoas realmente se manterem cuidadas, ter algum cuidado na hora de uma relação sexual, para que não venha uma gravidez indesejada ou até mesmo outras doenças que podem causar e afetar a vida desse jovem, dessa jovem. Mas parece que a informação sempre é pouca, né? E principalmente, depois das redes sociais, a gente também observa que as pessoas criaram uma certa preguiça de se informar. Elas querem tudo muito dado na mão, né? Essas informações às vezes chegam de forma errada. E aí a gente tem algumas informações aqui no telão de vários tipos de métodos que pode ajudar esse jovem, essa jovem, esse homem, esta mulher a se cuidar e a se prevenir. E aí eu tô vendo alguns DIUs ali, né? E eu queria muito que você falasse a respeito desse assunto. A mulher tem muito medo, muitas vezes, de utilizar o DIU. O que mudou relacionado a esse assunto e o que pode ser um mito ou verdade? Vamos lá. Mito ou verdade. Então, o dispositivo intrauterino, ele pode ser hormonal e não hormonal. Uhum. Então, o primeiro dispositivo intrauterino foi o não hormonal, que é o T de cobre, que ele é um método contraceptivo inserido dentro da cavidade uterina. Então, todas as pacientes, todas as mulheres, elas podem ser candidatas ao uso do DIU. Então, o medo que elas têm de engravidar com o DIU. Uhum. Mas lembrando que o método, os métodos contraceptivos não são 100% eficazes. Então, eles têm sua taxa de falha. Uhum. Dentro dos métodos contraceptivos, o dispositivo intrauterino hormonal e não hormonal tem uma taxa de falha de 0,1%. Em comparação à laqueadura e à vasectomia, que é de 1%. Então, o DIU, ele consegue ter uma taxa de sucesso maior do que a própria cirurgia em si. Uhum. Então, eu acho que quando há gravidez com o uso do DIU, existiria muito maior com a laqueadura. Então, quando a gente compara taxa de sucesso, taxa de falha,
os dispositivos eles são mais seguros. Então, dentro dos contraceptivos, hoje, os implantes hormonais, que seria o implante subdérmico, que é o Implanon, e os dispositivos intrauterinos hormonais e não hormonais, têm taxa de falha de 0,1%. Ou seja, de 100 mulheres, uma apenas pode engravidar. Então, é muito baixa a taxa para você dizer que o DIU não é seguro. Pronto, a gente fala de segurança e a gente aproveita esse programa e principalmente você que é uma grande profissional para nos ajudar sobre esses mitos e verdades relacionados ao DIU. Muitas pessoas dizem, eu coloquei o DIU e tive um problema gigante de sangramento. Isso é real? E também ainda relacionado a esse assunto, eu queria muito que você chamasse a atenção dos tipos de mulheres que podem ou não podem usar o DIU, porque às vezes isso pode acontecer. Né? Às vezes você não tem o profissional que esteja te acompanhando, você às vezes não leva informação para esse profissional de quais são os seus problemas, porque às vezes você tem um útero que ele é virado, vamos falar de forma popular, mas a gente sabe que tem um outro nome, e às vezes a pessoa não passa essas informações para o profissional e às vezes usa um DIU, provavelmente não deu certo, e isso é 1, 2 pessoas em 1000 pessoas. E a gente precisa também trazer essa educação para quem está em casa. Com certeza. Então, eu digo muito que não existe aquele método 100%, Sim. certo? Então, o método contraceptivo, ele deve ser junto com o profissional de saúde e a paciente escolhido para aquele perfil de cada paciente. Existe a possibilidade de você fazer uso do DIU e ter um sangramento aumentado, de ter o risco de expulsar o DIU? Existe. Essas são as taxas de falha que existem no método. Então, nem toda paciente, nem toda mulher vai se adaptar ao DIU, assim como nem todas as mulheres vão se adaptar ao contraceptivo hormonal oral. Então, numa faixa etária de 15 a 49 anos, então 67% dessa população nessa faixa etária usa algum método contraceptivo de forma regular. E dentre os métodos contraceptivos de forma regular que elas usam, ainda são as pílulas. Depois seguido, né, pela laqueadura tubária, depois o preservativo masculino, o injetável e por último a vasectomia. Então, dos métodos contraceptivos que as mulheres mais usam é a pílula. E quantas mulheres têm efeitos colaterais com a pílula também? Efeitos gastrointestinais, dor de estômago, enxaqueca. E aquela paciente que não pode tomar o contraceptivo hormonal oral, a gente tem outras opções não hormonais para fazer uso. Então, quando uma pílula não dá certo com aquela paciente, você troca por outra composição. Então, hoje a gente tem uma gama de anticoncepcionais que nós podemos oferecer para aquela paciente com composições diferentes que vai se adaptar àquele perfil de paciente. Muito bom. Falando ainda da faixa etária ou até mesmo do comportamento sexual das pessoas, a escolha do tipo, né, desse método pode ajudar de uma certa forma? Porque, como você mesmo falou, doutora, a gente tinha aquela coisa do tipo do anticoncepcional. Hoje, a gente percebe que mulheres que têm enxaqueca, mulheres que sofrem com dores de cabeça durante muito tempo, eu fui uma pessoa que passei muitos anos tomando anticoncepcional, não me dava bem, fui pro DIU e logo depois resolvi, não, é o momento certo de eu ter meu bebê, enfim, vou ficar à vontade. E a gente percebe que tem muitos mitos, mas tem muitas verdades. Com o passar do tempo, no mercado, acho que foi se estudando, foi se analisando e muito veio do novo. Hoje, o que a gente percebe? Que as pessoas ainda vivem com o passado. Não vou tomar porque vai me fazer mal. Não vou tomar porque eu tenho medo. Principalmente essa conversa de AVC. Não vou tomar porque essa pílula pode me trazer problemas. Eu tenho problema com enxaqueca, eu tenho problema de enxaqueca com aura. Esse tipo de remédio não funciona para mim. É trombose. Isso tudo, eu não posso perder essa oportunidade de conversar com você aqui. Isso. Então, existe realmente o risco. Então, acho que o maior medo das pacientes de usar os contraceptivos hormonais orais, as pílulas anticoncepcionais, é o risco dos efeitos tromboembólicos. Mas se você pensar numa população geral, a taxa desses efeitos tromboembólicos ocorrer é muito baixa. Então, se a gente pensar nesse aspecto, então eu vou deixar de beneficiar a maioria das pessoas, porque uma minoria vai ter. Então, a gente tem que selecionar melhor aquela paciente que vai poder fazer o uso daquela medicação e ter um efeito colateral. Por exemplo, muitas pessoas, as mães que chegam com as suas filhas no consultório ginecológico perguntando, doutora, elas podem tomar pílula por quanto tempo? Elas têm que trocar? Elas perguntam muito isso, como se o tempo, a pílula anticoncepcional tivesse um tempo para você usar. Não existe esse tempo.
Então, eu digo muito, time que está ganhando não se mexe. Então, se ela está se dando bem, ela se habituou a tomar regularmente aquela medicação, por que eu vou trocar? Não existe essa história que o corpo se acostuma com aquela medicação. Deu certo? Ótimo. Agora, existem mudanças comportamentais nas pacientes, como aumento de peso corporal, que podem influenciar na eficácia da medicação. Então, se ela emagrece rápido demais, ou se ela engorda rapidamente, ela pode realmente ter um comprometimento no efeito do contraceptivo. O uso de medicamentos ao mesmo tempo, como ansiolíticos, antidepressivos, podem diminuir a eficácia da medicação, coisas que elas não relatam. Então, quando elas dizem para a colega, olha, eu tomei pílula e engravidei, elas não vão dizer que esqueceu de tomar, que tomou no horário certo, se estava tomando outra medicação. Que tomou 2 pílulas no dia seguinte. Que tomou antibiótico na vigência do uso da pílula, que também pode interferir no metabolismo da medicação. Então, são tantas nuances que podem acontecer durante a tomada do contraceptivo hormonal oral, que as pacientes relatam apenas o erro dela. Mas nunca vão dizer o que realmente está acontecendo nesse processo. As falhas do método acontecem muito mais por falta da tomada no horário correto. Então, hoje as pílulas, elas são de baixa dosagem. Então, se você esquece um dia, você vai ter um escape menstrual, mas você pode engravidar. Então, eu digo que é hormônio dependente. Então, depende da paciente. Já os contraceptivos de longa duração, como o DIU hormonal, o DIU não hormonal e o implante subdérmico, independe da lembrança da paciente de tomar aquela medicação, que os dispositivos eles vão liberar na corrente sanguínea aquele nível sérico de hormônio que vai garantir a contracepção. Então, você vai ficar tranquilo. Então, se você é aquela paciente que esquece muito, então você tem que ir para um método de longa duração e que não depende da sua lembrança. Nossa, quanta informação maravilhosa, né? Que a gente está tendo aqui, abrindo seus olhos para que você analise tudo direitinho. E ainda chamando a atenção, você falou algo muito interessante relacionado ao uso que muitas vezes é errado, que você não toma no horário direitinho. E você falou a respeito da não mudança daquele medicamento que está dando certo. E eu ia fazer justamente essa pergunta de quanto em quanto tempo pode mudar o anticoncepcional. Então pode-se dizer que não. Deu certo, continua. Tá ganhando, não se troca o time. O risco de falhar é quando você troca. E a questão durante muito tempo também a gente ouviu falar que esses métodos, se você passa muito tempo tomando o anticoncepcional, pode acontecer de você não engravidar. Você já ouviu falar? Isso, mito. Então, assim, passar muito tempo tomando, aí de repente você para de tomar e não consegue engravidar, a culpa não é do anticoncepcional. Isso. O que acontece? Uma menina que tem 25 anos, vou dar um exemplo, né? 25 anos, começa a tomar os 25 anos por muito tempo. Vai decidir ter filho depois dos 30 anos, 35 anos de idade. Então, a causa dela não engravidar é pelo uso da pílula ou pela idade? Então, a gente sabe que a taxa de fecundidade, o pico dela é aos 25 anos, e ela vem decrescendo ao longo dos anos, por causa do envelhecimento mesmo dos nossos óvulos, que nós já nascemos com aquele número de óvulos. Então, a cada ano que você vai passando, você vai envelhecendo os seus óvulos também. Então, a capacidade de fecundação, de fertilização vai diminuindo com a idade. Então, não é o uso e o tempo do uso da pílula que faz você não engravidar. Então, realmente é a idade. E eu digo para minhas pacientes que a pílula são métodos reversíveis. Então, a partir do momento que você suspende o uso, o seu ciclo volta ao normal no próximo ciclo. Relacionado ao uso contínuo e relacionado aos hormônios, no que pode impactar, trazendo algo negativo ou positivo? Eu imagino, pelo menos na minha vida, durante o tempo que eu tomei anticoncepcional, cabelo ficava lindo, pele ficava maravilhosa. Não sei se isso é real, mas no que interfere? Pronto, os contraceptivos, os anticoncepcionais em geral, que são os métodos mais utilizados pelas mulheres, eles não têm só apenas o efeito contraceptivo, eles também têm efeito cosméticos mesmo, realmente. Melhora a pele, melhora a oleosidade da pele, do cabelo. Então, as pacientes sabem o dia que vai menstruar, então você tem um controle do seu ciclo. Você pode emendar uma cartela com a outra para poder fazer uma viagem que você naquele período poderia estar menstruada. Então, hoje, a pílula, ela torna a paciente mais ativa e proativa. Então, ela pode decidir a hora que ela vai menstruar. A gente tem pílulas de uso contínuo, cíclicas. Então, a gente pode fazer tudo com o nosso corpo com o uso do contraceptivo. Com relação aos anticoncepcionais hormonais orais, que são os métodos mais utilizados, eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens.
Então, foi o meu primeiro método contraceptivo utilizado, foi a pílula. Então, uma coisa que eu acho importante nos adolescentes é a gente também expressar a importância, às vezes, do uso combinado do método, da pílula anticoncepcional, junto com os métodos contraceptivos de barreira, que seriam os preservativos masculino e feminino, porque eles são os únicos, os de barreira, no caso a camisinha, são os únicos métodos que são capazes de evitar e de lhe proteger de uma infecção sexualmente transmissível. E é isso que a gente tem que chamar a atenção da população, principalmente dos jovens que aí estão. Muitas vezes vocês estão preocupados ou preocupadas com uma gravidez. E no mundo não é só gravidez. A gente tem que chamar a atenção para doenças que estão aí, que muitas vezes elas não são comentadas, até na própria mídia. E a gente precisa chamar essa responsabilidade para os nossos filhos. Não é porque seu filho está bem, não é porque seu filho não trouxe uma gravidez, sua filha não trouxe uma gravidez para dentro de casa, que você não tem que observar esses detalhes. É a mãe conversar com a filha, saber como está, se está tudo bem, como ela está naquele momento, porque senão relaxa ao ponto de achar que é só uma gravidez, e não é. A gravidez, ela tem que ser com responsabilidade, claro. E você tem que evitar uma gravidez se caso você souber que naquele momento você não está preparada para ela, mas você não pode deixar de ter a responsabilidade de se cuidar e cuidar do outro. E lembrar que você, a partir do momento que você se infecta com uma infecção sexualmente transmissível, você está passando para outras pessoas. Verdade. Então, é a responsabilidade de se proteger e de proteger o seu próximo. Então, quantas adolescentes chegam no consultório na primeira relação sexual e já vêm com diagnóstico de HPV, de herpes genital, fora as outras DSTs que são muito mais graves, né? Como o HIV, as hepatites virais. Então, o método contraceptivo de barreira ainda é o melhor método de proteção para os adolescentes e para os jovens e adultos também, com certeza. E a responsabilidade, ela tem que se manter, né? Aí a gente fala muito de cuidado consigo e com o outro, né? E até porque quando você vier querer uma gravidez, muitas vezes determinadas doenças podem trazer problemas para o feto. Com certeza. Tem isso, ainda né, tem doutora? A transmissão, né, vertical que acontece durante a passagem transplacentária, principalmente das DSTs. No caso, o HIV, as próprias hepatites virais podem passar por feto. Eu acho importante também, Vanusa, a gente frisar a importância dos adolescentes não negarem o risco deles se infectarem. Sim. Eu acho que o negacionismo dentro dessa faixa etária dos adolescentes, entre os 13 e 17 anos, acharem que eles nunca vão se infectar, que uma gravidez nunca vai acontecer. Então, a gente tem que ter a responsabilidade também dessa educação sexual e de planejamento reprodutivo ensinado e orientado pelos pais, sim, pelos responsáveis, pela escola, as mídias sociais governamentais também, porque hoje esses adolescentes não leem papel. Eles só assistem Instagram, então é TikTok, são as mídias sociais. Então, o governo tem que também ter uma forma de divulgação nesse canal que chega nos adolescentes. E eu acho interessante o que você está falando, doutora, porque quando você informa um jovem desta forma, ele pensa duas vezes antes de fazer algo que possa trazer problema para ele ou para o outro. Realmente falta informação, porque todas as pessoas que foram bem informadas, elas provavelmente evitam situações assim, situações que venham trazer problemas para ela, para o outro, ou até mesmo para a família. Eu acho que o que está faltando é isso, é informação, porque tudo é mil maravilhas nas redes sociais e a história não é bem assim. Não é bem assim. Então, esse grupo, nossos adolescentes, são os mais vulneráveis, tanto com a gravidez indesejada, fora do período, falta de maturidade, nem condição de prover uma família, imagine. E também pelas infecções sexualmente transmissíveis, que você, além de se infectar, ainda vai infectar outras pessoas. E esse ciclo não se acaba. Verdade. Então, até você manifestar a doença, você está infectado e está passando. Então, quantas vezes as pacientes e adolescentes chegam no consultório e dizem que o parceiro não tinha nada, não tinha lesão, e elas, no momento lá, estão com HPV e estão com herpes. Então, eu digo muito que não existe nada escrito na testa. Eu estou infectado. Então, pense sempre, antes de iniciar uma atividade sexual com uma pessoa desconhecida, com um novo parceiro, pense bem, use a camisinha. Ai, muito bom. Falta alguma informação para a gente levar para quem está em casa? Acho então, que só isso, né? Eu aconselho também, gosto muito de divulgar a vacinação contra o HPV. Então, é uma vacinação gratuita, que está disponível na atenção primária
para meninos e meninas entre 9 e 14 anos de idade. Então, mães, responsáveis, pais, levem seus filhos para vacinar, porque pelo menos a gente já evita uma dessas doenças mais frequentes, que é responsável pelo câncer do colo do útero. Então, é importante, nós que somos pais, nós somos educadores. Então, não podemos delegar nossa função de educar os filhos para a escola, para as mídias sociais. Não, somos nós que temos que educar nossos filhos. Não pensar só numa gravidez indesejada, mas tem que pensar nas infecções. A taxa de HIV tem aumentado nos adolescentes, porque eles estão iniciando a vida sexual mais precocemente. Então, é nossa responsabilidade fazer com que isso diminua. E se você já começa com a vacinação, já começa orientando seu filho de que tem que se prevenir, então a gente vai prevenir muitas coisas na vida daquele adolescente, para ele não ser um adulto frustrado, né, já com uma doença sexualmente transmissível, que ele já fica com medo e receio de transmitir para outras pessoas. Quantas meninas dizem: doutora, eu nunca mais vou ter relação sexual na minha vida, eu peguei uma IST. Então eu digo: não, você não vai ser a primeira nem a última, nós vamos lhe tratar e você vai usar um método contraceptivo que vai evitar a transmissão na fase ativa da doença. Pronto, e você, doutora, trouxe algo que a gente fala agora para quem está assistindo ao nosso programa. A pesquisa do IBGE aponta que o uso de preservativos entre jovens diminuiu 22,3% em 10 anos. Os adolescentes estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo, entre 13 e 15 anos. E a gente fala dessa importância gigantesca aqui e nessa divulgação e no risco realmente dos jovens, como a doutora acabou de dizer. Então a gente precisa realmente aproveitar esse momento para falar desses métodos e incentivar também as meninas a terem a responsabilidade. Durante muito tempo e até hoje, você não usou o preservativo, mas tem o feminino. Tem. E a gente precisa chamar a atenção para as nossas meninas, para as mulheres. Você tem duas situações onde você não tem que jogar a responsabilidade só para o outro. Esteja você também com a sua responsabilidade na sua mão, para que você não venha dizer que a responsabilidade é só do outro, é sua também. A gente percebe que as mulheres, elas têm um certo receio de usar o preservativo feminino. E muitas vezes essa palavra culpa é tão desagradável. Se você tem as duas situações na mão, faça a sua parte. Se o outro não faz, você está fazendo. Com certeza. Então, a responsabilidade é do homem e da mulher. Verdade. Lógico que a mulher, ela carrega uma responsabilidade talvez maior, porque a gravidez, quem vai gerar a criança é a mulher. Mas tanto o homem como a mulher são responsáveis por tudo que acontece com o seu corpo. Então, ninguém faz filho sozinho. Verdade. Né? Então, o casal tem que ter um pacto de responsabilidade, de proteção. Então, eu acho que essa iniciação precoce e múltiplos parceiros devemos evitar. Então, assim, banalizando muito a iniciação sexual, a gente não pode banalizar, porque dessa banalização nós temos a disseminação das infecções sexualmente transmissíveis de gravidez indesejada numa fase da adolescência, quando é para elas curtirem a vida, para elas brincarem, se divertirem com seus amigos e não estar criando criança. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui com você. Eu acho que as informações foram riquíssimas. A gente realmente leva até você e fica aí. Procura um parceiro, encontra um parceiro na sua vida, deixa acontecer um parceiro que você venha sentir prazer de estar com uma pessoa e fazer uma família acontecer. Eu acho que a sociedade está precisando entender que família é muito mais gostoso, que estar do lado de alguém que você admira, que você respeita, que você conhece e que te conhece é muito mais gostoso. A gente precisa estar nesse compartilhar. De dizer para você que não é a troca de parceiros que vai te fazer mais feliz, não. É você ter uma pessoa certa, uma pessoa responsável, que esteja do teu lado, primeiro te admirando, te respeitando, te amando e te fazendo feliz. Que lindo. Né? Olha, o Instagram da doutora, qual é, doutora? Doutora Elisvânia Rodrigues. Foi muito bom estar com você, apareceu aí na telinha também. Obrigada, tá?